Sejam bem-vindos ao Pode Voar, o seu podcast sobre projetos sociais, artísticos e políticos da cidade de Natal. O meu nome é Henrique. Esse projeto é patrocinado principalmente pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRN. Estamos aqui com Emily e Laísa para falar um pouquinho sobre o projeto Leia Mulheres Natal. Você quer falar algum? Se apresentar? Laísa principalmente. Oi, pessoal, me chamo Emily, como o Henrique mesmo falou. Eu sou bacharelanda aqui do curso de Filosofia da UFRN e eu tenho tanto pesquisa na área de estética quanto na área de literatura e mulheres. Então é um prazer ter sido convidada aqui para falar um pouco aqui com a Laísa, com o pessoal do podcast nesse momento aqui da gente. Olá, meu nome é Laísa Félix, eu sou jornalista e estou no Leia Mulheres Natal desde 2017. Mas eu sou uma das fundadoras do Leia Mulheres em João Pessoa, que é minha cidade natal, de onde eu vim. E aí, quando eu mudei aqui para Natal, fui convidada para ser uma das moderadoras. O pessoal aqui do ladinho. Esse grande triângulo amoroso, né? RN, Paraíba, Pernambuco, todo mundo ali interligado. Extremo bem coladinho. Mas seria interessante, então, a gente falar o que é o Leia Mulheres, né? Que projeto é esse, como é que ele funciona. Onde é que ele começou, assim? A história do Leia Mulheres tem origem no Read Women, que foi uma hashtag lançada por uma artista chamada Joanna Walsh em 2014. Ela teve a ideia de fazer uns marcadores de página e aí em cada uma ela sugeria uma autora. E colocou essa hashtag, ela propôs no Twitter, essa hashtag, no falecido Twitter, né? No falecido Twitter. O Twitter. A hashtag Read Women 2014, que era para as pessoas marcarem e sugerirem escritoras para lerem, porque ela percebeu que tinha mais autores do que autoras nos livros que ela lia. E aí, em 2016, um grupo de mulheres lá de São Paulo, que é a Juliana Leueroff, Juliana Gomes e Michelle Henriques, elas fundaram um clube de leitura chamado Leia Mulheres. E aí outras cidades começaram a tomar conhecimento desse clube e dessa iniciativa da Joanna Walsh. Elas pediram permissão a ela para usar o nome Leia Mulheres. E aí surgiu Leia Mulheres em São Paulo e em diversas cidades do Brasil. Em 2015, eu acho. Em 2016, eu fui uma das moderadoras que fundou lá em João Pessoa, junto com mais 4 mulheres. E aqui em Natal, outras 3 mulheres também fundaram em Natal. Tem Natal, tinha de Parnamirim, acho que hoje não tem mais. Tinha Mossoró, Currais Novos, tinha algumas cidades, eu não tenho certeza agora de quais, não tenho de cabeça, mas aqui no RN tem outras cidades, na Paraíba também. Por exemplo, lá em Campinas já tinha em Campina Grande e não tinha em João Pessoa. Não tinha em João Pessoa. E se minha conta não estiver errada, são quase 8 anos de Leia Mulheres aqui em Natal. Isso, desde 2016. Bastante tempo. Ininterruptos, né? A gente faz umas pausas de fim, começo de ano, mas são 8 anos de atividades ininterruptas. Vai fazer agora em março do ano que vem. Em março, isso. E aí vocês se encontram onde? Antes da pandemia, a gente procurava se encontrar em lugares que não cobrassem pela nossa presença, né, nenhuma taxa pela gente estar ali, por a gente estar ali, e lugares que fossem pela cidade. Então, antes de eu estar aqui, eu lembro que teve encontros na praia, Parque da Cidade, Parque das Dunas, Parque da Cidade não, Parque das Dunas, que é o Bosque dos Namorados, né? Teve na Cidade da Criança, tinha alguns cafés, em alguns lugares assim que alguns nem já existem mais, uns que tinham lá em Petrópolis, por exemplo, ia mudando muito. Com a pandemia a gente passou a ter um encontro pelo Google Meet como todo mundo, né? E quando a gente retornou, a gente começou a ter dificuldade para encontrar um lugar que nesse mesmo formato, que não cobrasse para a gente ocupar o espaço. E o Marralila nos convidou, nos recebeu muito gentilmente. A gente não paga para usar o espaço deles, nem é obrigado a consumir também. Às vezes as pessoas ficam meio constrangidas, né? Eu vou participar, aí eu vou para um lugar que é um café, eu não vou nem tomar uma água. Você pode ir para lá assim, nem tomar uma água, que tá tudo bem, ninguém vai olhar feio, nem reclamar, não. Então, desde 2022, acho que desde 2022, a gente está no Marralila, sempre no último domingo do mês, às 18 horas. Então, excepcionalmente, quando isso muda, a gente comunica, mas normalmente
último domingo do mês, 18 horas, no Marralila. Então, querendo encontrar o Leia Mulheres, você já, presencialmente, você já sabe que no Marralila, no último domingo do mês, vai estar lá o grupo reunido, conversando sobre qualquer literatura. sessão a isso a gente vai comunicar. E como encontrar o Leia Mulheres fora do domingo à noite, né? Quais redes, quais A gente tem um veículos? grupo no outro falecido, né, no Facebook, que a gente praticamente não atualiza mais, né, assim, a maioria das pessoas não usam mais Facebook, a gente parou de atualizar lá, mas o grupo existe, é um pouco da nossa história, né, começou por lá. E hoje em dia a gente usa só o Instagram, Leia Mulheres Natal, é só essa arroba. Inclusive, eu vejo que vocês estão um projeto de catarse. Esse é do Leia Mulheres Nacional, né? Aquele grupo lá de São Paulo tem uma moderação em São Paulo, na cidade, mas esse Leia Mulheres, esse núcleo inicial, elas meio que coordenam o restante do clube para o país todo. Então, há uma referência, né, de coordenação. Então, elas abriram um Catarse esse ano para financiar um podcast que está agora na segunda temporada dele. Eu não sei se já terminou os episódios dessa temporada, mas tem um podcast chamado Leia Mulheres, que elas estão entrevistando uma escritora por semana, escritoras brasileiras, novas, contemporâneas, estão produzindo e lançando seus escritos de vários gêneros, né, de fantasia, terror, prosa, poesia, e isso é bem legal, porque a gente acaba conhecendo outras escritoras que a gente não teria chance se não fosse o que elas, essa curadoria do podcast. A Catarse começa em R$5, é um apoio recorrente, mas quem quiser também pode fazer outras doações, né, na página do apoia.se não, apoia não, gente, catarse.me, né, eu acho, /Leia Mulheres. E lá tem as informações de como apoiar e tal. E sempre é uma forma de apoiar seguindo o Instagram do Leia Mulheres, que é _Leia Mulheres. Alguém já pegou o Leia Mulheres absoluto, né? Vai estar na descrição, né, todas essas informações. E também o site, né, que reúne tudo. Mas, assim, em geral, hoje a gente é cerca de 100 cidades existe o clube. Então, tem pelo menos uma moderadora em cada uma dessas. Em cada uma dessas cidades. Mas é uma centena boa aí de mulheres. E um podcast falando sobre um podcast. Nesse momento. Esse grande inception, mas é muito bom assim, ver essa rede, né, de mulheres trabalhando sobre outras mulheres, se interagindo, lendo mulheres, Sim. obviamente, porque esse é o objetivo, mas também fazendo trocas, né, nesse momento de convívio e tal. Eu acho que gostaria de saber um pouco sobre como é que funciona, né, essas escritoras potiguares que foram lançadas com um grupo, por exemplo. A gente tem muita felicidade, assim, muito orgulho de algumas escritoras começarem a frequentar com a gente. Tem uma escritora que sempre menciona a gente, Regina Azevedo, que a gente leu o livro dela há alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que em 2018 ou 2019, não tenho certeza. E ela disse que isso encorajou bastante ela se sentiu muito, muito feliz, né, com a gente ter escolhido o livro dela. A gente já leu Michelle Ferrer, recentemente Silvia Barbalho Brito, que é escritora também, foi doutoranda aqui na UFRN, ela lançou um livro, ela diz, olha, esses encontros sempre me inspiraram muito, o Leia tem uma participação muito grande na minha trajetória como escritora, e a gente acha isso muito bacana de ver, porque essa coisa do exemplo, da representatividade importa, ela é real, né? Eu acho que as mulheres que participam do grupo, elas começam a perceber, poxa, se eu consigo ver outra mulher publicando, eu me encorajo a pensar, eu também consigo, né? Se ela é daqui de Natal também, mora aqui, por que não? Por que eu não tento, né? Então, a gente acha isso muito legal, ter esse papel, assim, e ser um espaço que a gente realmente lê escritoras aqui do RN, né? Porque é muito massa você dizer assim, bacana o que você faz, a gente apoia, e não lê, né? É a maldição da edição única, né? A escritora que lança um livro e acaba naquela tiragem, edição. E não tem uma nova Não tem uma nova tiragem, não tem uma nova edição, o livro acaba
daqueles primeiros exemplares dele. Está tão presente, né, no cânone feminino, na literatura, na escrita, né? Sim. Tem grandes autoras, ali a gente tem as Brontë, por exemplo, tem a Emily Brontë, minha xará, que lançou o Morro dos Ventos Vivantes, e tem alguns outros livros de poesia, mas aquela coisa sempre póstuma, né, sempre guardada. E assim, na época, no momento em que ela lançou, não ter sido reconhecida. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que Regina, Silvia, Samísia, tantas outras publiquem de novo, publiquem mais uma tiragem, uma edição dos seus livros, publiquem novos livros. Agora, no presente. Né? Não espera a gente morrer para... sejam lidas agora. Não espera elas morrerem, não, sabe? Não espera elas estarem velhinhas e... Ai, gente, olha, tem um livro aqui lá de 2019, dessa autora aqui, a gente vai em 2050, né? Ai, tem um livro dessa autora aqui, essa autora que ninguém nunca ouviu falar. Não, gente, a gente é para ouvir falar delas agora. Exatamente. E trazer, querendo ou não, como ter essa conexão entre o Leia Mulheres de várias cidades e levar as escritoras, querendo ou não, tipo, vocês estão lendo uma escritora potiguar aqui hoje. E aí o Leia Mulheres do Rio de Janeiro viu que vocês leram isso e aí podem divulgar e aí levar essas escritoras potiguares para outros âmbitos e para outros estados e para outras cidades. Sim. E a galera conhecendo literatura aqui do Rio Grande do Norte. A gente se segue bastante, né? Os clubes que tem Instagram, a maioria deles tem. A gente se segue bastante, então assim, às vezes a gente pensa assim, vamos ler de outra região, de outro estado. Normalmente a gente acaba lendo muita coisa da Paraíba, né? A gente tem um apego. Aquele triângulo Paraíba. A gente tem um apego, a gente sempre acaba tendo, até pelo contato mesmo das escritoras com a gente sempre acaba lendo alguma coisa da Paraíba, por exemplo, mas a gente já recebeu pedidos de outros leis, de outros estados, de, me indica uma escritora potiguar, a gente quer ler uma escritora de cada estado, então indica uma escritora potiguar para a gente ler, para a gente é uma felicidade poder recomendar alguém, ou então dizer assim, olha, a gente tem essa dezena aqui de escritoras, você pode escolher quem você quiser. Sim, e até um encorajamento de pensar de alguém lá no interiorzinho, sabe? De tem um grupo Leia Mulheres em Natal. O que a gente não faz aqui, por exemplo? Com certeza. A gente percebe que tem muitos grupos aqui em Natal mesmo, porque acaba que você pensa assim, se elas fazem um grupo para ler mulheres, por que eu não faço para ler terror? Por que eu não faço para ler só poesia? Por que eu não faço para ler quadrinhos? Por que eu não faço para ler só escritores negros? Então, muitos clubes, a gente sabe que veio nessa inspiração, nessa esteira do que o Leia Mulheres faz, de ser um clube temático, né? E por já ter 8 anos só aqui em Natal, mas mais tempo no Brasil, então já tem um tempo a mais, as pessoas se inspiram até mesmo dentro aqui da universidade, por exemplo. Tem vamos fazer uma leitura temática aqui dentro, né? Vamos trazer igual as meninas lá conseguem, a gente pode... Isso é muito bacana, porque realmente começa a trazer outras leituras que as pessoas não teriam espontaneamente. A gente gosta da nossa curadoria de trazer coisas que a gente normalmente não iria trazer sozinho, né? Por exemplo, se você pega uma lista dos mais lidos ou dos mais vendidos na Amazon, dos mais lidos de qualquer jornal que sempre faz, né, essas listas, você vai encontrar nomes de grandes editoras, né, uma Companhia das Letras, uma Record, e não é que não vale a pena ler esses livros, mas esse livro já tem uma divulgação, né? Já tem uma divulgação, ele já existe. Já conseguiram chegar lá, porque é difícil chegar. Então a gente pensa assim, vamos olhar para as editoras independentes, o que é que elas estão lançando, vamos olhar para as escritoras independentes, o que é que elas estão fazendo. Porque isso é o que vai trazer elas para esse circuito, para começar a ser lida, para começar a ser notada, né? Com essa leitura, talvez um dia ela seja publicada numa editora grande, que tem aquela divulgação. E às vezes até não é nem o objetivo ir para uma editora grande, mas ter a sua obra sendo linda, tá circulando, porque às vezes para o autor, o esquema da editora pequena, independente, é o que ele quer fazer também, né? Não é assim se vender e ir para uma editora grande, mas também não é um fracasso para uma editora pequena, né? Existem muitas possibilidades nesse caminho aí entre uma coisa e outra, mas quando a gente começa a trazer, de repente a pessoa está vendendo de uma vez 20 livros, né? Que é uma coisa que para uma editora grande não é nada. Mas para uma pessoa que publicou independente, que tirou do bolso e tal, é bastante coisa. É bastante coisa.
E aí vocês estão por dentro também dos projetos de leitura que tem, por exemplo, no Twitter, para divulgar leitores nacionais, ou no falecido Twitter, escritoras nacionais, escritoras para divulgação. Olha, eu confesso que eu não tenho muita... Não é por onde eu me informo muito, não. Eu acompanho muito essas... por exemplo, eu gosto muito de quadrinhos. Eu acompanho alguns sites como Mina de HQ, Fora do Plástico, algumas coisas assim que tratam de HQ em geral. Tem algumas meninas lá no grupo, tem algumas mulheres lá que gostam mais de poesia. Eu sempre falo, gente, eu não tenho abstração para ler poesia. Não confio em mim para escolher isso. Mas aí outra já tem, então ela já... Olha, tem essas pessoas aqui publicando agora e tal. Porque no fim das contas é meio que... Quando você começa, você não sabe para onde você está indo. Mas depois que você começa... Parece que vem chegando até você essas coisas, sabe? Eu gosto de ver, por exemplo, coisas que saem na 451, no Suplemento Pernambuco, coisas que as próprias editoras vão colocando também, editoras como Patuá, como Urutau, editoras pequenas mesmo, sabe? E aí, Fósforo. Sim, e sendo um grupo grande, meio que uma pessoa que está ali ajuda a divulgar o gênero ou uma escritora diferente para outra pessoa. Inclusive, como é que funciona? Assim, a questão de gênero, de literatura, se dão prioridade à escritora ou ao gênero que ela escreve para escolha, assim, na parte da curadoria? A gente tenta balancear um pouco isso, né? A gente faz duas escolhas por ano para a gente ter uma novidade, né? Não anunciar tudo de uma vez, porque aí às vezes acaba... A gente também quer se dar a oportunidade de conhecer alguma coisa ao longo do ano, né? A gente gosta de anunciar no começo e no meio do ano, para que as pessoas tenham tempo de se organizar, né? Porque a gente sabe, o livro ainda é uma coisa cara, e infelizmente o livro independente, então ele não vai estar tão fácil na Amazon, nem sempre vai ter e-book dele. Então é uma coisa que a pessoa vai gastar uns 40, 50 reais por livro, E vai ter com 5 livros no semestre. Não é todo mundo que pode. Então, às vezes quando a gente anuncia com antecedência, dá tempo da pessoa que comprou pegar emprestado, por exemplo, com alguém que comprou, né? Aí a gente tenta balancear isso a gente já tem um de poesia, a gente tem um HQ, a gente tem uma não ficção, a gente tem um romance, a gente tem um de teatro, sabe? A gente meio que tenta ver isso. E tipo assim, não tem uma escritora daqui, claro que tem que ter uma escritora daqui, entendeu? A gente tenta ir negociando essas variáveis aí para que contemplem essas coisas. Muito legal. E, por exemplo, esse próximo semestre a gente pensou, as pessoas gostam muito, agora que consolidou essa coisa de Black Friday, as pessoas gostam muito de comprar, aproveitar as promoções de novembro, dezembro, para pedir presente de Natal, com presente de amigo secreto. Vamos divulgar a nossa lista, em vez de ser lá para janeiro, fevereiro, vamos divulgar agora em novembro. Aí tem livros de editora independente, feito a Penalux, que é o livro de Dani, a outra moderadora, que ela está lançando o primeiro romance dela, a gente vai ler. Tem da editora Patuá, que é a autora Maria Fernanda, ela ofereceu a gente, para a gente conhecer o livro dela, a gente animou, a gente vai ler. Acontece isso também, às vezes a escritora nos procura e fala assim, olha, esse é o meu livro aqui, vocês querem conhecer, querem considerar para a escolha de vocês? A gente não promete, porque pode ser que ele não consiga, mas a gente sempre recebe e a gente ressalva isso, né? Olha, a gente pode ser que não consiga, viu? Incluir, mas a gente fica muito feliz de ser considerada, né, para essa leitura. E assim, a gente está aqui na universidade e tal, mas é importante pontuar que você não precisa ser da universidade para participar do Ler Mulheres, e vocês fazem leitura literária e não leitura academicista. Né? Isso. Não vai para estudar. Não vai para estudar. Graças a Deus. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque assim, às vezes a gente associa essa coisa da leitura com um hábito, e a gente, né, tem que reconhecer, é um hábito muito elitizado ainda. E a gente sabe que o espaço do Ler Mulheres também é um tanto elitizado por causa dessas questões, né? Um livro ainda é uma coisa cara, nem todo mundo tem esse tempo disponível para ler. Mas a gente tenta que a pessoa se sinta à vontade para chegar lá e, tipo assim, você não precisa ser estudante de qualquer coisa, pós-graduando em qualquer coisa, não. Eu sempre falo, gente, é como assistir novela. Você assiste, acompanha e começa a comentar,
Comenta como se você fosse comentar a novela. É uma história também. É o que você achou dessa história, como é que ela te tocou, o que é que você achou dela. E aí vocês têm, nesse momento, alguma parceria com alguma editora daqui, ou com um sebo? Não. Porque seria muito assim, até como talvez quebrar talvez um pouco a elitização que a gente tem aqui de fazer uma parceria com um sebo daqui de Natal para conseguir tais livros um pouco mais É um fáceis pouco para a galera. complicado isso, porque aí a gente dependeria do que o sebo tem. Sim, E quando a gente fala de escritoras contemporâneas, vão ser livros que elas estão lançando. Sim. E o máximo que a gente consegue é um desconto ou uma compra coletiva, né, para ter um frete só. Mas a gente procura, normalmente, a editora para ver a possibilidade dela, qual o desconto que ela pode dar, sabendo que vai ter esse grupo aí de 15, 20 pessoas que vão pedir um livro. E aí eles oferecem um cupom e cada um compra, ou então às vezes eles pedem que façam uma compra só para baratear o frete e aí poder dar um desconto maior para cada unidade, para cada exemplar. Mas a gente não tem nenhuma parceria, nem com a editora, nem com nenhum sebo, livraria, não. entendi. E assim, falando de universidade, que é no nosso ponto, a gente já falou, por exemplo, que tem grupos aqui na universidade que também fazem leituras temáticas. Mas você acha que a universidade pode fazer algo para incentivar a leitura, para ajudar a leitura de jovens mulheres contemporâneas, fazer eventos de publicação, talvez, aqui dentro da universidade, chamar essa galera que é escritora potiguar para estar publicando, talvez pela editora da universidade? Você acha que falta, assim, uma chamativa da universidade de estar publicando essas mulheres, sabe? De estar... Como eu sou servidora, eu entendo o lado da universidade ter um limite, né, de atuação, tanto pelo escopo das atividades, como pelo orçamento e tal. Mas eu acho que tem sim um espaço em que a universidade poderia atuar nesse incentivo à leitura, por exemplo, talvez uma espécie de cadastro social para pessoas que não são alunos da UFRN. Tem gente que gostaria muito de poder consultar o acervo, retirar livros, mas não é aluno da UFRN. Eu entendo também que aí vai ter uma limitação, porque, né, o livro é para os alunos da UFRN e tal. Mas seria muito bom, porque aqui é muito central, muitas pessoas poderiam, né, consultar ou retirar livros se elas tivessem essa oportunidade, mesmo sem serem alunas. Essa coisa da editora também, poder talvez ter outros editais, alguns editais mais específicos para isso. Mas, assim, são coisas que eu entendo que a universidade já opera em suas instâncias, né? Ela já atua em suas instâncias. Então, assim, eu não me sinto muito no papel de apontar para onde ela deveria ir, porque eu tenho certeza que ela já tem alguém ali já está também pensando nessas lacunas, né, que existem. Mas talvez o grupo, algum professor talvez pensar em um grupo de extensão para trazer essa leitura, por exemplo, até mesmo tem gente que não sabe que tem literatura nas bibliotecas daqui da universidade, sabe? Até porque, se a gente vai pensar o que é uma universidade, naquele papinho todo, a gente vai para os pilares da universidade que diferencia de uma faculdade. A gente vai para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Sim. E a tendência institucional é muito levar a extensão como uma paráfrase do ensino, né? E a extensão é muito mais que isso. Quando você vai para uma extensão, que a gente está aqui com o apoio, né, da ProEx, com uma interação violenta com a comunidade que vai proporcionar para a comunidade que sai de dentro do mundo acadêmico, né? A gente tem que entender também como funciona. A UFRN é gigantesca. A UFRN é enorme. Então, assim, é muito bom ver, por exemplo, aqui com o podcast, quando a gente vê um pouco dessas unidades funcionando e tendo conversas, iniciativas, por exemplo, internas. Aqui com o Departamento de Filosofia, tem muitas iniciativas com o Departamento de Letras, com o de Arte, que é a galera que geralmente costuma fazer esses grupos de leitura temáticos e ter um pouco dessas conversas, né? Acho que o que falta, na maioria das vezes, é poder interligar todo mundo junto, unir todo mundo junto em algum lugar. Porque a gente sabe que tem, né? Mas como é que a gente vai mostrar para as pessoas que tem? Como é que a gente vai mostrar para as pessoas fora da UFRN que tem? Isso, tipo assim, a gente que está na universidade, a gente pode saber que tem esses grupos temáticos, mas talvez quem está de fora não está não sabendo tem tanto sobre acesso, né? eles. E talvez levar Porque depende da pessoa buscar, né?
isso é realmente difícil, porque é uma coisa meio que você tem que evangelizar, você tem que bater lá na porta da pessoa, olha aqui, você sabia que você poderia participar? E né? você sabia que existem mulheres, inclusive, você sabia que existem escritoras portuguesas aqui, sabe? Uma coisa que a gente sempre tem essa reflexão, eu e Dani principalmente, como moderadores, de reconhecer os limites da nossa atuação e que é uma atividade que acaba sendo um tanto elitizada, sabe? Mas é uma luta que a gente tem de tentar tornar isso mais popularizado e tal, e a gente pensa em outros mecanismos para fazer isso, sabe? Porque o clube em si, ele demanda um tempo e um gasto que nem todo mundo pode ter, infelizmente, né? É muito duro reconhecer isso, mas é a verdade. Mas é muito importante o Ler Mulheres Natal, inclusive, porque a gente vê grupos, mesmo é uma parcela pequena da população que lê, e é dessa parcela pequena que lê, a gente vê uma parcela menor ainda que costuma procurar escritoras para ler, fora daquele eixo, e aí uma parcela menor ainda que lê escritores contemporâneos, sabe? Às vezes nem conhece, então um escritor, uma escritora lançando algo aqui em Natal, em outra cidade. A gente tem o Estraluca de Porto Ferro, se não me engano, posso estar falando besteira, mas é do Correios Novos, confundi. É do Estado. É do Estado, desculpa, gente. Obrigada. Mas pronto. Poucas pessoas conhecem ela, por exemplo. Mesmo às vezes, me parece que pessoas fora do Estado conhecem mais ela, por exemplo, do que pessoas do nosso Estado conhecem que tem uma mulher fazendo quadrinho dentro do Estado. Eu não sei se você sente isso vindo de fora, né? Mas eu acho que é uma coisa muito presente de quem é daqui. A gente sempre vê essa fuga de artistas, essa fuga de escritores para outros estados, porque muitas vezes não conseguem ser valorizados aqui na RN, por exemplo. Há sempre uma barreira, a galera não quer ler, a galera não valoriza. Ah, é daqui? Não, pra que eu vou perder meu tempo lendo daqui? Parece que quando é de fora tem uma credibilidade, que eu acho que o Ler Mulheres é um ponto interessante, porque vai subvertendo um pouco isso, né? Não, a gente vai ler exatamente daqui, a gente vai dar essa valorização muito importante, né? Sim. Eu acho que tem esse movimento, assim, que é difícil para um escritor local se estabelecer e ser uma referência aqui também, sabe? Eu acho que o caso de Luísa é bem específico porque ela furou uma bolha, né? Então, mesmo aqui, ela é super famosa, eu acho. Eu fui no lançamento do livro dela aqui, tem filas, entendeu? Para ela autografar e tal, onde ela vai, é um sucesso. Lá na Paraíba tem Paulo Moreira, né? Que é um acontecimento também, todo mundo sabe quem é ele e tal. Eu acho que vai ter momentos em que algumas pessoas vão despontar, né, com alguns projetos que, por exemplo, Luísa já fazia quadrinho há muito tempo, quando fez Arlindo, ela já fazia há muito tempo. E aí Arlindo alçou ela assim para um cenário maior, para uma projeção maior. Mas eu não sei, acho que é porque eu estou tão engajada e tão envolvida que eu acabo achando que talvez seja um problema, né, um defeito. Eu acabo achando que a gente tem, assim, um alcance que as pessoas se interessam, sim, sabe? Eu acho que elas só não sabem como chegar, porque muitas pessoas procuram a gente e falam assim, eu queria ir, mas eu tenho vergonha. Eu falo, gente, para com isso, vai lá. Sem vergonha, só chegar. É sem vergonha para ler mulheres. Sem vergonha para ler mulheres. Agora você colocar uma novela, finge que tá indo fofocar com a vizinha. Em todo encontro, eu sempre acabo citando alguma novela, porque eu sou muito noveleira, sabe? Aí eu sempre acabo trazendo alguma novela. Como diria Gilberto Braga, então, sempre acaba saindo alguma novela de mim. Inclusive, pontuar que você não precisa ser uma mulher para ler mulheres e para estar no Ler Mulheres. Exato, a nossa única diretriz é a gente ler autoras. E autoras, mulheres que se identificam como mulheres, ele não fica fazendo fiscalização de quem é mulher e quem não é. Quem tem útero, quem não tem útero, não somos fiscais de útero. Então a gente lê mulheres. Então, para participar, basta querer ler mulheres também. E uma coisa que a gente acha legal também é que algumas pessoas falam assim, eu não fui para o encontro, mas eu li esse livro, eu gostei. Então, eu acompanho o que vocês postam, porque aí eu tenho tenho ideias, assim, tipo assim, me interessei, esse aí eu vou ler, esse eu vou. Posso não ir para o encontro, mas esse livro eu leio e tal. Isso é legal, porque assim, mesmo que não esteja lá participando com a gente, que é uma pena,
né? Você que faz isso, você está perdendo, fique sabendo. Mas é bom saber que a gente é procurada como algum tipo de referência, né? Por onde eu começo, como é que eu entro nisso aqui, sabe? Como é que eu começo a ler escritoras populares? Muito interessante ter essa noção de uma comunidade ativa, né? Que a gente espera que cresça, eu imagino. E também a comunidade passiva, que tá ali, ó. Talvez não lê todos os livros, mas lê um, lê dois. Eu tinha uma pergunta, eu queria que não tá muito na pauta, mas eu queria fazer a Laís. Não, pode fazer qualquer pergunta. Como é que você começou a ler mulheres? Então, lá em bom. 2015 ou 14, eu não lembro agora, eu era moderadora de um clube de leitura online, de um site que eu acompanhava, e eu era tão ativa no grupo e tal, que as editoras do site me chamaram para moderar o clube de leitura delas. E aí eu percebi, eu digo, a gente tem que fazer uma coisa mais temática e tal, e o site era focado em mulheres, era um site focado para mulheres, assim, bem-estar, estilo de vida, comportamento, essas coisas para mulheres. Eu falo, então faz sentido que a gente procure ler autoras, né? E aí a gente estava nessa, e quando eu soube do Ler a Mulheres, eu procurei a direção do Ler, a coordenação, e eu tinha essa mentalidade de me guiar pelos gêneros. Então, nesse clube que eu participava, a gente lia muita coisa assim de outros países, coisas de fora, de editoras maiores. Não tinha não tinha refinado essa curadoria para isso que a gente faz hoje, sabe? Mas naquele momento eu percebi que eu lia muito poucas mulheres. Muito poucas mesmo. Tipo assim, eu acho que eu já li Cecília Meirelles, Clarice... O básico, né? O básico. Eu li Cecília Meirelles, eu li Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, que eu tenho uma, né, da região. Acho que só. Aí eu ficava, meu Deus, que tipo de feminista eu sou. Já tive umas noias dessas olhando meu Scooby. Nossa, eu só li isso de mulheres esse ano, sabe? E até mesmo não sou mulheres, eu só li esses escritores negros esse ano. Quando você percebe, eu fiquei assim, meu Deus, que qualidade feminista eu sou. Pelo que eu luto. Eu pergunto isso muito pautado na minha experiência, por exemplo. Porque quando eu comecei a ler mais livros, ler livros maiores, cada vez maiores, e eu lembro que eu estava conversando com uma colega minha, ela perguntou, quais são os livros de mulheres que você já leu? E eu novamente repito, só tinha a base. Eu lembro que eu virei para minha estante e falei, nossa, não tem ninguém aqui. Eu li na biblioteca de escola, li Obrigada para a Disciplina, na época, no ensino médio, e não tinha ninguém na minha estante. Eu fiquei, nossa, por quê? Ele é muito fantasia. Então, a gente tem esse universo da fantasia, muito escrito por homens, da narrativa é sempre voltada para esse personagem heróico, masculino e tudo mais. Eu fiquei levemente obcecada por entender qual seria a estrutura de uma narrativa feminina, de narrativa, de um pensamento feminino e tudo mais. Eu acho que eu comecei um pouco duro demais, que eu fui atrás da Sylvia Plath. Mulher, você foi atrás de problema. Assim, mas foi muito interessante. Comecei a ler o Bell Jar, né? A Redoma de Vidro. Foi muito impactante na época pra mim. Eu era adolescente, ali meus 17 anos, não leia A Redoma de Vidro com 17 anos. Deveria ter uma recomendação de idade. A Redoma de Vidro com certeza é um deles. Eu vou pontuar aqui. Procurem a lista de gatilhos desse livro antes de ler, por favor. Não procurem também, assim, saibam que você tem que estar bem da cabeça para ler, pronto. A gente tem muito desse canoninho ali. Porque esse livro ele é ótimo, mas ele é como um acidente de carro, viu? Você fica, eu não vou olhar, mas eu tô olhando. Não vou olhar, mas eu não queria ter visto isso. Mas não era pra ter visto. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje porque eu comecei a fazer essa jornada de novo quando eu comecei a pesquisar a Virgínia e ler, por exemplo, a Constância Lima Duarte, que foi professora daqui, que pesquisa Inês e Floresta. Sim. E citei ela no meu ensaio. E também ler outras autoras. Eu tô completamente obcecada e apaixonada pela Pilar Quintana. E que ela publicou a novela, né, A Cachorra, que foi, acho que, um dos livros que mais me marcou esse ano. É uma recomendação que eu fico deixando aqui no ar. E também acabei de ler Os Abismos, que é incrível também. E ele tá me respondendo muito de como é essa construção de narrativa de uma perspectiva feminina. Em Os Abismos a gente tem uma criança narrando o livro, a gente tem entendendo como é o universo, como é que eu lia muito fantasia, li muito esses personagens, eu adorava esses personagens, mas eu não me identificava com eles, não me identificava, eu não me via neles, eu não me via tomando aquelas decisões, porque nossa experiência personal, né, influencia muito como é que a gente vai ver o mundo, como é que a gente está ativando o mundo. Eu acho que ler mulheres é muito importante para isso também, né? Eu comecei a ler Annie Ernaux também,
essa perspectiva muito francesa dela, muito pessoal e erótica em alguma medida, e tá me trazendo de volta para essa experiência, tanto da escrita quanto do estilo de narrativa que vai contar sobre mulheres, porque a gente tem essa coisa, né? Mulheres estão sendo escritas desde o início da literatura, mas mulheres escrevendo sobre mulheres... É aquela coisa, né? A mulher é uma musa, né? Desde o início dos tempos, a mulher ela é autorizada como musa, mas se ela muda a posição e ela é autora da obra, da pintura, da escrita, da arte, é outra coisa, é um escândalo, né? Tanto que muitas mulheres tiveram que se esconder em pseudônimos, em nomes masculinos para publicar, né? E falsear essa coisa para ter a escrita dela reconhecida, porque se é uma mulher, é coisa de mulherzinha, né? Uma coisa à toa, uma coisa mamão com açúcar, água com açúcar, romancezinho bobo, né? E aí você pontuou algo que a gente estava pensando de tipo, você lia fantasia escrita por homens. E é bom esse projeto e transitar entre gêneros também para mostrar que é um estereótipo muito falido mesmo, de que homens escrevem fantasias, homens escrevem terror, a mulher só escreve romance, só escreve aquele drama, tipo, não é essa roda. Os preconceitos que a mulher sofre, assim, todas as coisas que a gente sofre enquanto mulher na sociedade, ela é reproduzida em qualquer área que você for ver, na literatura, né, na escrita. Então, assim, as mulheres, elas são lidas como frágeis, histéricas, pernósticas, né? Várias coisas assim. Então, muitas vezes até homens escrevem romances como mulheres para vender para mulheres, sabe? Aqueles livros de banca antigamente, muita coisa daquilo era escrito por homem também, para parecer que era de uma mulher para uma mulher, homem que escrevia coluna de jornal para responder carta de mulher, né? Porque o estereótipo assim da mulher que é instável, ciumenta, muito apaixonada, melosa e tal, isso marcou um pouco. Então, quando se fala assim literatura escrita por mulheres, no começo as pessoas ficavam meio, eu acho que hoje menos, mas ficavam assim, é romancezinho, né? É aquele livrinho que tem flor na capa, aquele livrinho com aquela fonte bem cursiva, coisa cor-de-rosa, lilás e tal. E hoje é muito legal ver que quando fala de literatura escrita por mulheres, a gente vai ver qualquer gênero literário escrito por mulheres. E muitas vezes elas são até mais capazes do que homens em descrever, em relatar coisas, em narrar, né? Tem um apuro melhor, mas que era desconsiderado porque a mulher ela não vai saber fazer isso, né? É mais o mundo dos homens que foi demolido, né? A gente nega uma experiência coletiva total por causa de um gênero, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? E ela não deixa de coexistir na sociedade, puxando um pouco pra minha sardinha. Isso tem uma estética, tem uma estetização, tem uma política, mas não... a gente não dá a voz. E eu achava até que era uma coisa meio assim, isso é tão pouco importante, mas porque você começa a reconhecer vozes periféricas, vozes de mulheres negras, vozes de mulheres trans, vozes de mulheres, né, pobres, que não tinham isso. Eu fui recentemente na exposição sobre Carolina Maria de Jesus, lá no Museu de Arte do Rio, e aí fala muito como a mídia sempre tratou ela como uma favelada. Assim, a favelada escritora, a escritora favelada. Como insistiram em retratar ela com um lenço na cabeça, embora ela gostasse de se arrumar, fosse vaidosa e quisesse fazer foto de outro... Exato. Ela só podia ir até aqui. Ela queria escrever outras coisas e ela não conseguia porque os editores não se interessavam. Se interessava que ela escrevesse mais diários para falar de pobreza. Então aprisionava ela naquilo ali, tipo assim, você como negra da favela, você só vai poder escrever isso aqui, viu? Exatamente, fica preso exatamente nesse sentido da estetização da política no caminho. Você só é desse grupo, você só vai fazer essa coisa. Então quando você lê uma mulher negra, uma mulher periférica, você tá tirando ela dessa caixinha, tipo assim, ela pode escrever fantasia, ela pode escrever poesia, ela pode escrever o que ela quiser, né? E a gente, quando lê, a gente tá dando, o público tá sendo a outra ponta da relação, né? Da relação de comunicação dela. A gente tá lá na outra ponta, recebendo exato. A gente tá chegando no nosso finzinho de tempo, então gostaria que você pudesse dar aquele recado final sobre o seu projeto, convidar a galera para participar, para conhecer.
E agradecer por você ter vindo para esse papo, conversar sobre o projeto, estar aqui com a gente. Agradecer a Emily por estar aqui com a É um galera. prazer. O projeto não é meu, é um projeto coletivo, né? É um projeto que existia já anteriormente. Foi muito generoso da Joana Walsh ter cedido esse nome, né? Ter deixado esse clube ter sido criado aqui no Brasil, e das meninas lá de São Paulo terem abraçado a ideia de tornar esse clube uma coisa nacional, né? O Leia Mulheres Natal está no Instagram, @Leia Mulheres Natal. Vocês podem seguir para acompanhar nossas postagens, nossas divulgações. A gente também procura divulgar outras coisas que estão acontecendo na cidade que envolvam mulheres, tipo quando uma banda lança um EP, está fazendo financiamento coletivo, uma exposição, qualquer coisa que envolva mulheres, a gente está lá, levantando a bola. E a gente vai fazer uma pausa, a gente normalmente faz uma pausa em novembro, dezembro, janeiro, e a gente volta em fevereiro de 2024, lá também já estão no nosso Instagram, já estão os livros que a gente vai ler nesses primeiros meses do ano 2024. E qualquer pessoa está convidada a participar, desde que esteja à vontade em ler mulheres, em conhecer mais e ter uma conversa sobre isso. Acho que é isso. Então, esse foi o episódio sobre Leia Mulheres Natal do Pode Voar e ficamos nessa. E obrigada pelo convite, né? Em nome das Leia Mulheres, a gente chama de As Leia Mulheres. As Leia Mulheres. Eu agradeço em nome de todas elas. A gente também agradece. Agradeço também a presença.